Nesse vídeo eu vou te contar 5 verdades difíceis sobre começar um negócio sozinho aos 30 anos. Bom pessoal, a primeira verdade difícil é que ninguém liga para suas ideias. Eu sei que isso é um pouco difícil de assimilar, porque você começa, o seu empreendimento, o seu negócio aí sozinho ou não, pensando que a sua ideia é única. Mas eu queria te trazer aqui uma perspectiva que ideias são abundantes, mas a execução é escassa. Então a única coisa que vai importar aqui é a sua execução. Ninguém liga para suas ideias, tá me entendendo? Você pode ficar aí meses, anos, falando que você tem uma boa ideia e ninguém vai ligar para isso. As pessoas só vão ligar quando você começar a executá-las. Então, pessoal, deixa eu te contar aqui um pouco o que eu quero dizer com isso, o pulo do gato dessa primeira verdade difícil. O que eu quero dizer com execução valer mais do que as suas ideias? Isso significa que a prática, ela vale muito mais do que a ideação. Você pode ter aí um Notion, um negócio super organizado, super bonito que você montou aí, o seu mood board. Cara, ninguém liga para isso. As pessoas só vão ligar para a prática, tá me entendendo? As pessoas só vão ligar para a solução que você entrega. Como que você melhora algo? Como que você gera grana para os seus clientes? Quais são os cases que você já construiu aí na sua empresa? É só isso que importa. As suas ideias, elas não importam. E é por isso que isso é uma verdade muito difícil de você conseguir assimilar, que ninguém liga para suas ideias. Tá me entendendo? Eu até levo isso aqui um pouco pro seu conteúdo. Ninguém liga muito para sua filosofia de mundo, a não ser que a sua filosofia de mundo, ela ensine algo, a não ser que o seu conteúdo ele tenha valor. Ele saia do campo das ideias magníficas e ele entre num campo prático. Que você coloque o seu conteúdo, coloque a sua solução no mundo e as pessoas vejam valor prático nisso. A sua execução, ela significa e importa muito mais do que as suas ideias, tá certo? A segunda verdade difícil é que você precisa aprender a desaprender. Principalmente se você tem um background parecido com o meu, se você veio da CLT, se você veio aí do corporativo. Porque quando você está empreendendo, o resultado que você gera, ele é mais importante do que as suas horas trabalhadas. Eu acho que isso é muito capcioso para quem às vezes vem do meio mais tradicional. São pessoas que não estão muito acostumadas com isso, elas estão muito acostumadas a... Eu trabalhei 8 horas, então eu vou receber tanto, vou ter esse resultado. Quando você empreende, não. Às vezes 1 hora trabalhada, muito focada, você vai gerar mais resultados do que você trabalhar 6 horas desfocado, sem estar entregando o que realmente importa. Então você precisa aprender a desaprender. E eu vou te contar aqui um pouco do meu exemplo, tá? Como que eu fui navegando um pouco nessas novas estruturas como empreendedor solo aqui no digital. Quando eu era do corporativo, vou trazer 3 exemplos, tá? Tem um vídeo aqui no canal que chama Meu MBA no Digital, que era quando eu era sócio da Rafaela Chagas, a minha ex-sócia. E eu queria trazer alguns exemplos aqui de 3 coisas que eu aprendi em relação às diferenças de coisas que eu tive que desaprender. No corporativo, era muito importante politicagem. Meus relacionamentos, eles eram ancorados em politicagem. Quando eu comecei a trabalhar com a Rafa, não necessariamente só com ela, mas com muitas pessoas do digital também, que eu fui conhecendo na trajetória com ela, eu vi que as minhas relações com as pessoas, elas seriam mais focadas em networking, não em politicagem, entende? Porque eu era um empreendedor. Então as pessoas estavam mais interessadas no valor que eu estava gerando. Eu não estava tendo que fazer politicagem para uma grande organização. A politicagem parou de importar tanto. Eu comecei a focar mais meus relacionamentos em networking, em valor para as pessoas. O segundo ponto é que no corporativo, a sua presença ela é sempre exigida. Então a sua presença muitas vezes ela significa você estar em reuniões, você estar ocupado. E quando eu fui para o mundo do empreendedorismo, cara, eu vi que você pode ter períodos de foco total. A Rafaela tinha muito isso, às vezes ela pegava, eu até brinco assim, ela pegava o iPad e falava, tive uma ideia, ela ficava 1 hora lá desenhando no iPad, do nada, assim, sabe? Então ela entendia que ela não tinha que ficar marcando presença para mostrar para alguém, ela tinha que ter os momentos dela de foco total, independente de quando eles iriam vir. Então isso foi algo que eu tive que desaprender também. E o terceiro ponto é que no corporativo eu tinha muita burocracia, tudo muito processo, muito engessado. E quando eu comecei a empreender, cara, eu vi que é muito mais importante você ser ágil, você ter decisões rápidas, você conseguir experimentar rápido. Isso foi algo que eu aprendi muito com a Rafaela também. Então essa é uma segunda verdade muito difícil, você precisa aprender a desaprender. Muitas coisas que você talvez esteja tomando aí ainda como verdade, com base no seu trabalho. Quando você vai empreender sozinho, principalmente se for na internet, você precisa aprender a desaprender. E aí agora a gente vai para o terceiro ponto, que é a sua saúde, ela vai cobrar a conta se você não se cuidar. Eu acho que esse aqui é um dos pontos mais importantes,
Eu cuido da minha saúde já fazem uns 5 anos, né? Que eu treino, eu faço dieta, eu durmo bem. E é aqui que eu falo que eu tenho a regra do 80-20. Eu foco muito mais em me alimentar bem, me exercitar e dormir bem do que tomar o suplemento da moda, a técnica da moda, tomar banho gelado. Isso não importa tanto. Eu consigo os 80% de resultado focando apenas nessas 3 coisas. Posso até fazer um outro vídeo aqui para o canal sobre isso, embora não seja um tópico que eu gosto de abordar tanto. Mas enfim, falei aqui um pouco do meu caso e eu queria te trazer uma alusão aqui em relação a essa verdade difícil, que é empreender é uma maratona, não é um sprint de 100 metros. Às vezes você precisa dar um pouco esse sprint. Mas se você ficar sempre correndo corrida de 100 metros e ficar ouvindo aí os coaches de produtividade que falam que você tem que dormir pouco, sabe? Que você tem que acordar às 4 da manhã para fazer sei lá o quê. Foca aqui no 80-20, porque se você não cuidar da sua saúde no curto prazo, isso vai destruir o longo prazo. Talvez no curto prazo você foque muito, você consiga vários clientes. No longo prazo, esses clientes vão faltar, porque você vai estar se alimentando mal, seu sono vai estar ruim, você vai estar sedentário, e aí você vai ser menos produtivo, e você vai deteriorar a sua jornada de longo prazo. Então você precisa entender que a sua saúde ela vai cobrar a conta se você não se cuidar. Talvez não nos 100 primeiros metros, ou nos 200, ou nos 500, mas num quilômetro, nos 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Jornada empreendedora ela é uma maratona. Ela não é uma sprint, então você precisa cuidar da sua saúde, tá? Muito empreendedor faz isso errado, a maioria das pessoas fazem isso errado. Ninguém cuida da saúde, é impressionante. Até o pessoal que eu dou mentoria. Tem que cuidar, senão não vai dar certo. O quarto ponto é você começar a conviver com o medo de dar errado. E aqui eu vou sair um pouco da síndrome do impostor padrão, que todo mundo fala, né? Que, cara, assim, talvez você tenha síndrome do impostor, talvez você tenha medo, mas você vai ter que entender que esse medo, ele não some, ele só vai mudar. E o mais importante aqui é você estar em movimento. Você se planejar contando com essas inconstâncias. Você se planejar contando que a sua jornada ela vai ser fluida, contando que você vai ter que conviver com o medo de dar errado. Você vai ter que aprender a andar com medo, porque senão você vai ficar estático, falando aí que você tem síndrome do impostor, sendo que você está parado no mesmo lugar. Então, o empreendedorismo, você começar um negócio sozinho, cara, independente, tá? Tô falando aqui aos 30 anos, que é o meu caso. É muito mais sobre você ter confiança para estar em movimento, sabe? Do que, às vezes eu acho que até um pouco do que o pessoal fala, assim, de, você precisa de coragem e tal. Às vezes sim, entendeu? Mas às vezes eu acho que você só precisa estar em movimento. Talvez o movimento, ele vai te trazer coragem, vai te trazer confiança, mais do que se você ficar estático aí falando que você não consegue. Comece imperfeito. Conviva com o medo de dar errado. Essa é a quarta verdade. E a quinta verdade, que é uma das que eu mais gosto, é que ser o seu próprio chefe pode significar você ser o melhor chefe do mundo ou o pior chefe do mundo. Você pode ser o melhor chefe se você conseguir se dar liberdade, agilidade, inovação, sabe? Tá sempre aberto ali falando, vamos lá. Mas você pode ser o pior chefe ao mesmo tempo também, porque se você não tem folga, você tá sempre exigindo muito de você, você não reconhece, todo mundo erra nisso no empreendedorismo, você nunca reconhece as suas vitórias. Eu tenho muita dificuldade com isso. Alguma coisa dá certo, eu falo, putz, mas será que isso aqui foi o suficiente? Às vezes você tem que parar e reconhecer suas vitórias, porque se você não estivesse empreendendo lá na sua empresa, você baixa uma meta e o pessoal faz festa, entendeu? Que eu acho meio tosco. Mas quando você tem um negócio sozinho, você também precisa reconhecer. Você precisa estabelecer os seus limites saudáveis, estabelecer qual hora que você vai parar, que você vai desligar, entendeu? Você precisa ser um bom chefe para si mesmo, senão você vai criar o pior CLT que já existe, que vai ser você sendo o seu próprio chefe, falando aí que você está empreendendo, só que você é tipo um CLT para si próprio. Então, para a gente fazer um apanhado aqui final, pessoal, essas 5 verdades difíceis, eu quis sair um pouco do padrão, quis te falar que ninguém liga para suas ideias numa perspectiva diferente, para você absorver aqui que é muito mais importante a sua execução imperfeita do que as suas ideias bonitas. Quis te falar que é muito importante você aprender a desaprender, principalmente se você vem de um ambiente mais executivo, corporativo, CLT, tradicional, você tem que aprender no empreendedorismo, principalmente se for empreendedorismo digital, vai contar muito mais você conseguir ter decisões rápidas, ter agilidade, muito mais do que você está acostumado. Você precisa aprender a desaprender toda essa estrutura burocrática que você carrega aí na sua cabeça do seu emprego tradicional. O terceiro ponto da sua saúde, pensa nisso, sua saúde é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não adianta nada você falar, esse mês eu vou dar tudo. Às vezes faz isso 2 semanas, um mês, mas entenda que por 6 meses, por 12 meses você precisa se cuidar,
primeiro mês do canal foi um mês que eu nem fiz tanto exercício, depois eu voltei e falei, cara, eu preciso voltar a fazer exercício, entendeu? Talvez foi uma sprint e eu tava continuando dormindo bem, me alimentando bem. Você precisa ter esses pilares, foca no 80-20, tá bom? Alimentação, sono e exercício físico. O resto é perfumaria, não faz tanta diferença. Quarto ponto, conviva com medo de dar errado. Esteja em movimento. No movimento você aprende. E o quinto ponto, seja um bom chefe para si próprio. Pessoal, voltei de viagem. Semana que vem estarei já de volta nas montanhas. Tô com muita coisa legal aqui que eu tô planejando pro canal, pra newsletter. Foi um período aí que eu não consegui, cara, me organizar tão bem, porque eu tava em viagem, mas foi uma viagem muito boa, tô muito feliz. Tô aqui gravando um vídeo aqui na casa da minha namorada. Dá um oi aqui, amor. Oiê! E aí eu queria te fazer um convite final. Vou deixar aqui na descrição também o link da minha comunidade, do Framework do Jonas. Clica nesse link, dá uma olhada sem pressa, no seu tempo. Os feedbacks estão sendo super legais. No meu Framework você tem acesso a 4 masterclasses que vão te ensinar aí a criar conteúdo melhor, se posicionar na internet, vender os seus serviços, os seus produtos, enfim. Você também tem acesso a um grupo no WhatsApp comigo, com outros empreendedores e outros profissionais, para a gente trocar uma ideia. Semana que vem a gente tem uma live exclusiva, enfim. Tá sendo um produto super interessante, estou conseguindo me aproximar bastante aí do público, sem oferta agressiva, vai no seu tempo, dá uma olhada aí se você tiver interesse. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, qual foi a verdade que eu te contei aqui, a verdade indigesta, a verdade talvez um pouco conhecida, a verdade difícil sobre começar um negócio sozinho aos 30 anos, que mais te marcou, o que você acha que faz mais sentido aí também para sua realidade. Talvez você esteja aí com algum desafio, com alguma dessas dificuldades aí te travando para você começar o seu negócio. Comenta aqui, eu prometo que eu respondo, tá certo? E a gente se vê daqui a pouco, direto das montanhas de Minas Gerais. Vou tirar o final de semana aqui um pouquinho mais off. Espero também que você também consiga descansar aí e ter muito sucesso nos seus negócios e nos seus empreendimentos. Até mais, top! Dá um oi aqui,